Novamente, boa noite, senhor presidente, vereadoras, nobres pares, público presente. Quero, para ganhar tempo, otimizar o tempo, iniciar dando a dinâmica que eu escolhi nesse mês de outubro. Coloca para mim a última imagem. Hoje, última segunda-feira do mês de outubro, não é? Ainda falando um pouquinho da questão da prevenção do câncer de mama. Trouxe hoje para a gente refletir o que aumenta o risco no câncer de mama. 3 fatores principais, que são os ambientais e comportamentais, os fatores da história reprodutiva e hormonal e os fatores genéticos. O que os estudiosos chamam de fatores ambientais são a obesidade e o sobrepeso após a menopausa, o próprio sedentarismo, que ficar sem fazer exercício, consumo de bebida alcoólica e exposição frequente a radiações ionizantes. Também a gente precisa pensar um pouquinho nos fatores que aumentam o risco na questão da história reprodutiva. Então, não ter filhos, primeira gravidez após os 30 anos, não ter amamentado, uso de contraceptivos hormonais e ter feito reposição hormonal pós-menopausa. São orientações importantes para que nós divulguemos, não é, e aumentemos a prevenção. E os últimos, que são os fatores genéticos, a própria história familiar de câncer de ovário, casos de câncer de mama, história familiar, alteração genética, especialmente nos genes BRCA1 e BRCA2. Ou seja, na nossa família, é uma questão crucial que nós incentivemos as mulheres a fazer o exame de prevenção. Então, terminou o mês, que seja só um passo, não é? Que não seja só no mês de outubro, mas que nós possamos ter políticas públicas. Eu falei isso, encaminhei ao secretário, e eu retomo aqui, é necessário uma urgência. A gente não pode tratar a estatística como prevenção. A prevenção tem que estar acima da estatística. Então, se tiver um caso ainda não cuidado, a gente precisa cuidar. Então, essa é a minha contribuição no mês de outubro. Pode tirar. Nós começamos a discutir nessa casa, entrou, na verdade, né, o projeto 53, que é o projeto de lei ordinária, que ele trata especificamente da questão do transporte público na nossa cidade, não é? Então, ele, abre aspas, dispõe sobre autorização ao Poder Executivo em outorgar a concessão de transporte coletivo de passageiros e dar outras providências. Então, desde que ele entrou com urgência na sexta-feira, aí eu me comuniquei com algumas associações, entidades que têm um interesse particular, especificamente na questão da mobilidade urbana, não é? Eu sempre trago aqui para a gente refletir um pouquinho a questão da inclusão, e aí eu trouxe para a gente pensar e a gente levar adiante essas questões. Fizemos algumas emendas, não é? Falamos um pouquinho nas emendas sobre como que os motoristas, os cobradores, eles podem ser melhores treinados. Eu me lembro que, acho que 12 anos atrás, o SEIV fez uma parceria com a prefeitura. O próprio SEIV, como é conhecedor da causa, ele fez esse treinamento para os funcionários. E na nossa emenda a gente coloca um pouco a mais. Além do motorista, do cobrador, é necessário que a própria direção da empresa que vence a concessão, ela mude a maneira de programar o seu trabalho. Um exemplo, você tem um motorista que ele precisa dar conta de um período curto, e aí naturalmente ele vai ser cobrado para correr mais, vamos chamar assim, para ser mais veloz. Como que ele vai, ao mesmo tempo, poder fazer uma inclusão verdadeira no caso de um cadeirante? Então, é necessário um comprometimento ali da direção. Falamos também dos pontos de ônibus próximos às entidades ou não próximos, e além dos 100% dos ônibus adaptados. O que me preocupa? Me preocupa que a gente tem um decreto, número 5.296, de 2 de dezembro de 2004, que ele regulamenta o seguinte: dá prioridade de atendimento às pessoas, que especifica a Lei 10.098, e estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência, com mobilidade reduzida e outras providências. É lógico que eu não vou ler ele todo, mas eu trouxe só algumas coisas para nós refletirmos. E aqui, na questão específica da acessibilidade, o capítulo 5. Acessibilidade aos serviços de transportes coletivos. Das condições gerais, artigo 31. Para os fins de acessibilidade aos serviços de transporte coletivo terrestre,
Considera-se como integrante desse serviço veículos, terminais, estações, pontos de paradas, vias principais, acessos e operação. Então aqui a primeira dica que a gente precisa melhorar esse projeto. O projeto ele precisa ser específico. Quando ele diz serviços de transporte, ele deixa bem claro que além dos veículos tem os terminais, as estações, os pontos de paradas e as próprias vias principais. Quem é o responsável? Artigo 33. As instâncias públicas responsáveis pela concessão e permissão do serviço de transporte coletivo são o governo municipal, responsável pelo transporte coletivo municipal. Aí continua. Artigo 34. Os sistemas de transporte coletivo são considerados acessíveis quando todos os seus elementos são concebidos, organizados, implantados e adaptados segundo o conceito de desenho universal. Eu não vou me estender hoje, mas eu quero só citar. Para isso, a própria ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela tem duas normas que precisam ficar claras na nova concessão. O que a gente viveu, não é? Quem já foi usuário da atual empresa que faz o transporte coletivo na nossa cidade, sabe das dificuldades. Então é necessário a gente virar essa página. É necessário uma urgência para que a gente adapte, inove e traga novas tecnologias. Exemplo da ABNT 14.022. Acessibilidade em veículos de características urbanas para o transporte coletivo de passageiros. Eu vou destacar um item só. Ponto de parada. Entenda-se local de embarque e desembarque, estando em conformidade com os padrões e critérios de acessibilidade previstos na norma 9050 e suas características. O ponto de parada no passeio público deve estar integrado com o entorno, respeitando uma faixa mínima de 1,20 m, em condições de segurança e conforto para a circulação do pedestre. Além da, não pode faltar uma falta de espaço suficiente, admitindo-se uma faixa de 900 milímetros, né? 0,90 centímetros aí. Então, por que eu estou fazendo essa discussão? Para que a gente saia dessa mesmice de achar que a tecnologia é um empecilho. Não. A gente tem que trazer as questões técnicas para que nós, aqui como vereadores, fiscalizemos e demos essa oportunidade para a população. Quer mais um exemplo? A norma 15.570. Transporte e especificações técnicas para a fabricação de veículos e características urbanas para o transporte coletivo. Então, o que eu tenho para contribuir nessa noite é que a norma, por exemplo, aqui a página 23, o adesivo indicando na figura 9 deve ter linhas de texto em branco e fundo transparente. Qual que é o objetivo das normas? É para que a gente não perca tempo aquilo que não é essencial no transporte público. O transporte público, na concessão, ele precisa ouvir cada vez mais o usuário e, através da participação das pessoas, mais a participação das empresas, que são os profissionais, e mais essa casa, nós trazemos o que há de melhor para a população. Então, a minha contribuição nas emendas, assim como outras emendas foram colocadas nessa casa, a gente poderia visualizar de outra maneira. Mas como que a gente vai visualizar de outra maneira se o projeto chega de uma maneira urgente, correndo? A gente tem falado tanto, né? Eu sou testemunha das outras legislaturas. Quantos vereadores aqui presentes já fizeram essa reivindicação? Então, prudência. É necessário essa prudência para que a gente faça a concessão da melhor maneira. Eu tenho visto o empenho das comissões, sou testemunha das comissões aqui trazendo o tema para discussão, mas eu quis trazer esse alento, essa informação, para que a gente não perca a oportunidade. Para terminar, vou destacar só a seção 2 do parágrafo 3º. As adaptações do veículo em operação no serviço de transporte coletivo, bem como os procedimentos e equipamentos a serem utilizados nestas adaptações, estarão sujeitas a programas de avaliação de conformidade desenvolvidos e implementados pelo Instituto Nacional de Metrologia. Então, o desafio que eu vejo, né, na gestão moderna, gestão pública, gestão privada, é sair do planejamento e ir para a ação prática. Né? Então, eu sou testemunha, estive algumas vezes presente no Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, e aí dá vergonha quando a gente escuta um cadeirante dizer assim, olha, eu já sei qual é o motorista que para, qual é o motorista que não para. Infelizmente, em alguns momentos
do meu horário, eu já tenho que me antecipar, porque eu sei que eu vou chegar atrasado, porque o motorista não vai parar. Não é? Então a gente precisa ajudar esse motorista, trazer para a discussão, e mais do que ajudar o motorista, fazer com que a lei seja cumprida. Uma lei de 2004, 100% dos veículos precisam estar adaptados. Não é? Então eu quis trazer para a discussão. Quero refletir também, nesses últimos minutos, falar um pouquinho do que eu visualizei, do que eu enxergo da questão política, né, no nosso país. Como a democracia ela é desafiadora, eu acho que é a palavra correta, não é? Estava conversando com alguns alunos na semana passada, e aí eu recordei um pouco de que nós já passamos por isso, não é? Muitas vezes o seu candidato ganha uma eleição, o seu candidato perde uma eleição, não é? Eu já concorri à eleição, perdi, já concorri à eleição, ganhei, mas uma coisa ela é básica, e a gente não pode perder de vista. Quando chega na segunda-feira, seja às 4 da manhã, 5 da manhã, 6 da manhã, nós vamos levantar, vamos trabalhar para aqueles que têm trabalho, não é? E buscar o nosso desafio. Então, o que eu enxergo nessa situação? Uma reflexão muito clara. A gente que acompanha a política há um pouco mais de tempo, eu fiquei muito feliz por mais pessoas participarem da política. Mas a gente não pode se acomodar com isso. Por que eu estou buscando esse caminho? Porque a partir do momento que mais pessoas se envolveram na política, ainda não é sinal de que nós temos uma participação com qualidade, não é? Eu estou falando da minha participação, não estou fazendo um pré-julgamento, mas uma reflexão clara da matemática. Eu acredito, acho que o Rodrigo colocou essa informação também, não é? Nós tivemos ali o presidente eleito Bolsonaro, não é? Com 57%, 40% dos votos, 50 milhões, 57 milhões, vou começar de novo. 57 milhões, 40%. O candidato perdedor, o Haddad, ele teve 47 milhões, 31%. E aí o que me deixou surpreso, 29% das pessoas votaram em branco e nulo. E abstenção, que isso chega próximo a 42 milhões de votos. Não é? Então, democraticamente, eu torço para que a economia ela retome. É necessário o investimento nas indústrias, é necessário a volta do emprego, é necessário revisão da questão do imposto, é necessário essa problematização da questão da política velha, política antiga. Então, é obrigação nossa, não é? Cada um de nós temos uma participação nessa nova política. Não é? É necessário virar a página, aquele que perde precisa estar junto com o que ganhou, vamos chamar assim. Porque não é uma disputa de futebol. Não é uma disputa de meu time estar contra o seu time. Não, é mais do que isso. A gente tem que superar essas adversidades e buscar aquilo que te faz melhor. Exemplo claro. Fiquei muito feliz nos últimos dias, a prefeitura tem anunciado novas empresas para a cidade, e aí eu me pergunto, como que a prefeitura trabalhou nos últimos 5 anos para formar jovens para pegar empregos nessas grandes empresas? Ou não trabalhou? Pode vir o político que for, se ele não cuidar da educação do país, a gente de novo vai ser surpreendido pelo desgaste, pela desinformação, não é? Então, quero trazer para a reflexão também essa semana, que não me importo muito com os vídeos, não é? Vira um pouquinho os memes, tal. Talvez seja uma nova situação que nós temos que aprender. Me importa sim com a falta de respeito, com a mentira, não é? Vocês não escrevam aqui, podem me cobrar, vocês não vão ver nunca. Não existe a possibilidade do vereador Sandro Rebeca transmitir qualquer vídeo que não seja verdadeiro. Não existe essa possibilidade. Porque eu acredito nisso. Eu acredito que, em busca da verdade, em busca do trabalho, não é, a gente vai trazer benefício para a sociedade. E aí, para terminar a reflexão, eu marquei aqui, ó. A questão dos memes de internet é mais do que uma mentira. Ele é um crime. A gente precisa olhar, né, dar um passo atrás e falar assim, a verdade. Agora tem um novo presidente, eleito democraticamente no voto, tem um novo governador, assim como o país, né, vários novos governadores. Então, democraticamente, o que eu vou fazer para ajudar a minha cidade? Eu preciso me questionar sobre isso. Eu preciso enfrentar os problemas que estão aqui no meu quarteirão. Porque mais do que os problemas de Brasília, que são importantíssimos, os problemas que estão na nossa casa, se eu não enxergar e se eu não ver a prefeitura fazendo meia-culpa, que tanto foi cobrado nessa eleição, não é? Ficou muito claro que a derrota é culpa daquilo que não aceitou e não assumiu os defeitos. Então,
desejo do fundo do meu coração que a prefeitura retome os rumos e pare com essa história de desviar o assunto. Infelizmente, ela não geriu bem o dinheiro da cidade. Por essa noite é só.